Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Esse podcast que é um podcast leve, sem pauta, sem mimimi e sem frescura, viu? Inclusive o cara que tá hoje aqui comigo, ele também não tem frescura não e sem papas na língua. Hoje tem a honra de receber um grande amigo meu, Felipe Vilaça, ele que é treinador de pessoas. A gente vai falar um pouco aqui da história dele, mas já de antemão, dá boas-vindas pra galera, grande Vilaça. E a gente começa a bater o papo aqui, irmão. Cara, uma honra poder estar aqui com você, poder estar aqui com vocês que estão assistindo. Vamos falar sobre algumas coisas importantes para a vida que a gente que não se fala na faculdade, né? Eu acho que isso é o mais importante de colocar aqui. Boa. Cara, antes da gente começar o papo de verdade aqui, eu tenho que falar dos nossos parceiros e que fazem tudo isso acontecer. A gente tem a Junesc, que é essa empresa americana que te deixa mais jovem, mais bonito, mais saudável. Tu conhece alguém que quer ficar mais feio, mais velho, mais gordo? Não. Todo mundo quer ficar mais jovem, mais saudável, né? Então lá tem produtos, desde suplementos nutricionais a cosméticos, para você ficar mais jovem, mais linda e mais bonita, né? Então, procure um distribuidor aí, fale com a gente também, que a gente pode indicar. Tem também a Chante Massoterapia, a Chante, que é um espaço terapêutico aqui no Cocó, para você fugir dessa correria do dia a dia. Vai lá, tem uma massagem relaxante, drenagem linfática, massagem desportiva, um espaço top aqui no coração do Cocó, certo? E também tem aqui a Rádio Ceará News, que tem todo esse aparato aqui profissional para a gente fazer o nosso trabalho. Tem também um novo parceiro que está com a gente aqui, que na verdade é um evento que vai acontecer. A gente juntou essa galera do podcast em Fortaleza e vai ter um evento chamado Podcast Experience, está aí na tela já. É um evento imersivo, dia 10 de setembro, de 8 da manhã às 18, que a gente vai ter conhecimento, que você gosta muito, né? Experiências, que é imersivo, e muito network. Também gosto muito. Network, que é um dos objetivos principais. A gente quer reunir a comunidade de podcasters para quem tem um podcast, para quem quer ter um podcast e para os amantes do formato, bem como a cadeia produtiva, como agências e estúdios. Então, só uma pitadinha de quem vai estar nesse evento com a gente, né? Um dos palestrantes, vão ter vários especialistas lá da área, mas um dos palestrantes vai ser a galera do PrimoCast, né? Quem não conhece a galera do PrimoCast aí, esses caras que fazem parte de um dos maiores podcasts do Brasil, podcast que fala sobre empreendedorismo, sobre finanças, né? O PrimoCast é composto pelos três ali, o Lucão, o Kaique e o Thiago Nicro, que é o Primo Rico, e o Kaique e o Lucão vão estar aqui em Fortaleza passando pra gente como você tornar o teu podcast, o teu projeto um projeto profissional, tá? Então, Podcast Experience é só você buscar no Instagram, Podcast Experience, que você vai lá entender um pouco mais do projeto, tá? Então vamos lá começar aqui o papo com o meu parceiro Felipe Vilaça. Cara, a única hora que eu pego no celular é para dar um pouco da história do nosso convidado. Vou ler um pouquinho aqui, aí você vai me dizendo se tá tudo certo ou alguma coisa errada. Felipe Vilaça é carioca, né? Carioca. Mas desde que eu nasci. Já é cearoca, né? 16 anos já aqui. 16 anos aqui. Tu é treinador comportamental desde 2013. Isso. Né? Palestrante, acadêmico de psicologia, ou seja, tu foi querer aprofundar nesse assunto, né? Exatamente. Formado em líder e business coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, o IBC. Mentor e consultor de liderança e empreendedorismo. Isso. E especialista em inteligência emocional e produtividade. Exatamente. Cara, o cara tem uma bagagem grande aí, né? Então, a gente tá falando com o fera aqui das finanças, ou das finanças não. Chego lá. Das finanças não, eu falei dos homens da finança, mas da inteligência emocional, comportamental, a gente vai falar muito sobre isso. E para começar o nosso papo, a gente sempre gosta de dar um presente aqui para todo convidado que vem. A gente dá um presente que é o nosso Card na Boa. É uma parceria que a gente tem com o Rafix Paper Toys. Esse cara, ele transforma a gente tanto em desenho animado, né? Tanto em desenho animado como em um boneco de papel de verdade. Então, quem quiser, acessa lá o Instagram, Rafix Paper Toys, que ele faz o teu boneco, ele faz teu desenho, assim, tua caricatura. E a caricatura do nosso amigo Vilaça não podia faltar ali. Ficou mais bonito que eu. Hein? O escritório dele, a barba viking, né? O quadrinho que ele usa. Depois eu vou te perguntar por que desse quadrinho que você tanto usa. Quase todo dia ele tá lá dando uma mensagem pra galera, alguma mensagem, algum insight. No quadrinho ele anota lá. Então, bem bacana. Aí vou ficar de presente aí, depois a gente compartilha aí pra você compartilhar, beleza, meu irmão? Show de bola. Cara, pra gente começar o papo,
Eu queria só dar uma resumida na tua história, até porque, pra quem não sabe, o Papo na Boa, o Vilaça participou do Papo na Boa quando ele não era podcast, né? Eu achei essa foto, cara, a gente com a câmera, tu com 2 câmeras aqui. Isso. E a gente sentou pra falar, eu nem lembro, devia ser um tema parecido com esse agora, que a gente vai falar. A gente falou sobre mitos e verdades do coaching. Ah, top. Mitos e verdades do coaching. E aí foi massa ali, eu achei muito legal da tua parte estar à frente do teu tempo naquela época de fazer esse tipo de conteúdo, sabe? Sim. Que não era tão conhecido aí no podcast e foi muito legal. Achei essa foto esses dias, vou postar. Eu tô até querendo repostar aquele vídeo já dentro do canal do Papo na Boa, porque o Papo na Boa já existia, que era um papo leve, de alguns temas específicos, mas virou um podcast que a gente tá aqui hoje, então vou até repostar esse vídeo, ficou bem bacana, a gente trocou aí os mitos e verdades. Mas, irmão, conta um pouquinho, resumidamente, da tua história, até porque eu vou repostar, a gente falou muito da tua história naquele vídeo, de como tu chegou a fazer, tomar essa decisão de ser um treinador de pessoas, ser um mentor de pessoas. Como que você chegou até aqui? Cara, eu acho que tudo começou porque assim, eu sou um cara, vamos lá, eu sou cinéfilo. Não só cinéfilo, mas eu gosto muito de história, né? Histórias em geral, livro, histórias e metáforas. Quem participa dos meus treinamentos ou faz as minhas mentorias, sempre a galera me conhece muito pelas histórias que eu conto para passar os ensinamentos. E um personagem que sempre me chamou muita atenção em todas as histórias era o mestre. Sempre tem um mestre que aparece assim, fica menos de 10... magos. Tipo isso, mestre dos magos. O Gandalf até aparece mais. Mas o mestre Yoda, né? E sempre tem, né? Sempre um treinador, né? Que é uma referência. Que é uma referência. Juntou isso, essa capacidade de ajudar pessoas a darem um próximo passo, a superarem desafios que o mestre tem. E aí, óbvio, aquele arquétipo do sábio, né? Do pensar melhor sobre as coisas da vida e sobre os desafios. Isso sempre me chamou muita atenção. Juntou isso com o fato de meus pais terem me colocado no esporte desde muito cedo. Então, assim, os líderes que eu tive e a forma como essas pessoas, seja o professor Carlos Tevano, né, no judô, que durante muitos anos eu fiz judô, seja os professores de natação que eu tive, seja os coaches que eu tive no CrossFit, enfim, durante muitos anos da minha vida, e desde sempre, eu estive no meio do esporte. Então o esporte me ensinou sobre disciplina, sobre inteligência emocional, sobre resiliência, sobre a capacidade de, perdi, mas perder não é fracassar. Sobre liderança, sobre liderança. E eram aquelas pessoas que faziam com que as outras pessoas conseguissem alcançar desafios. E isso sempre me chamou a atenção. E aí o que acontece? Minha mãe é professora, né? Minha mãe é professora de história e pedagoga. Meu pai é coronel do exército hoje, militar. A gente morou em 9 cidades diferentes. E aí você pega tudo isso e você cria um ambiente onde um garoto, a cada vez que se mudava, porque o militar se muda o tempo todo, então a cada vez que se mudava, começava do zero uma vida, de certa forma, porque não tinha WhatsApp, não tinha... voar de avião era caro, não tinha internet, então você zerava a vida, de certa forma, e começava do nada. E aí você imagina um garoto de 14 anos, 13, 14 anos, saindo do interior do Rio Grande do Sul e se mudando para o interior de Pernambuco, Garanhuns. É outro país, nível de vida, cara, é outra né? cultura. É outro jeito de ver a vida, é outra forma de se comunicar. Então tudo isso, durante muito tempo, óbvio, eu sofri bastante com essas mudanças, mas quando chegou ali, mais ou menos nessa época, 15 anos, eu comecei a gostar do negócio. Porque eu vi que de alguma forma eu poderia... eu comecei a ver como oportunidades. Né? E mais pra frente, estudando estoicismo, a filosofia do estoicismo, eu percebi que eu aprendi, já nessa época, a entender que tem coisa que a gente não pode mudar. E se é assim, em vez da gente focar no que é ruim, vamos focar nas oportunidades que a gente tem. Que pode transformar. Exatamente. E aí essas mudanças frequentes de culturas dentro de um país como o Brasil, que é continental, foi me ensinando a me comunicar melhor, a lidar melhor com diferentes pessoas, né? A precisar me recolocar nos ambientes que eu chegava, porque eu chegava como um novato a cada 3 anos em vários lugares. Então, isso tudo foi preparando o terreno até que, quando foi no Colégio Militar do Rio de Janeiro, eu sou canceriano, né? Então eu sou um cara intenso, né? E quando eu não era maduro, emocionalmente falando, ali na 8ª, 7ª série, eu sofria muito por causa de paquera, né? E aí acontece que uma vez
uma amiga minha, eu tava sofrendo por causa de um pé na bunda que eu tomei, né? E aí, uma amiga minha chegou e falou assim, tu sofre assim porque você é canceriano. Eu falei, que negócio canceriano? Que diabo? Não tem nada a ver isso. E aí ela falou, vai ler. Aí eu fui ler sobre a parte comportamental dos signos, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu comecei a ver muita semelhança, assim, independente de acreditar ou não, enfim, o fato é que eu identifiquei muitas semelhanças e eu comecei a, pô, peraí, minha irmã é Capricórnio, aí eu comecei a ler, pô, tem coisa aqui que faz sentido e tal. Aquilo me abriu portas para que eu começasse a entender que as pessoas funcionam de formas diferentes. E eu comecei a me perguntar coisas do tipo, como é que um amigo meu, que toma um pé na bunda, que nem eu tomei, consegue lidar com esse pé na bunda de uma forma muito melhor que a minha? Então, como sofrer menos, como aquele meu amigo não sofria? E aí um professor de filosofia no colégio militar, capitão, me deu um livro de filosofia, e nesse livro, que eu lembro até hoje, é uma capa verde oliva, quem é do colégio, quem estudou no colégio militar vai lembrar, é um livro de filosofia, era um livro com a capa verde oliva, escrito filosofia na capa, e aí foi aí que começou a ideia de começar a pensar melhor sobre as coisas e começar a me entender. E aí, a partir daí, cara, veio... abriu a percepção sobre perfis comportamentais, né? O coaching veio em 2013, né? A PNL, né? E tudo isso... várias ferramentas que tu foi colocando na tua bagagem. Foram me sendo mostradas. Aquele pé na bunda abriu portas para que eu fosse começar a pesquisar sobre o comportamento humano. Aquela frase que eu já ouvi essa frase algumas vezes, né? Pra você sempre ver o lado bom das coisas, né? Nunca fez tanto sentido, porque até o pé na bunda te joga pra frente, né? Exato. No teu caso foi literalmente isso. O pé na bunda fez tu ter noção de autoconhecimento pra tu entender por que tu atuava daquele jeito, né? Exatamente. Até acho que tu citou algumas ferramentas. Uma ferramenta que eu conheci, que eu achei bastante interessante, que até quero me aprofundar mais na frente, é a questão como é que se chama? Das personalidades da... Perfis comportamentais. Não, perfil comportamental, Enneagrama. Enneagrama. Cara, eu fiz quando eu trabalhava na Secretaria de Finanças, a gente teve um curso lá para os colaboradores que trabalhavam lá, de Enneagrama. E o Enneagrama é um braço, não sei se é um braço da psicologia, é um método que diz que tem 9 tipos de perfis e seus caminhos de evolução. Isso. Cara, mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi que quando eu li, no primeiro dia da aula, você lê a descrição dos tipos. E quando eu li o tipo 7, eu, cara, que porra é essa, meu irmão? Tá falando de mim, brother. Um cara que pula, que até o símbolo é o macaco que pula de galho em galho, que tá sempre buscando um novo prazer, um novo projeto. Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então, porra, eu tava lendo ali o que eu era. Então, eu achei bastante interessante essa ferramenta para você de autoconhecimento. Sim. Ele até te ensina a você lidar com outras pessoas que são mais detalhistas, outras que são mais expansivas. Então, é bem bacana. Até recomendo dar uma aprofundada nisso, porque autoconhecimento é massa. E aí, depois... recentemente agora eu vi perfis comportamentais e outro sobre arquétipos, né? Isso, tem os arquétipos esquizoide, que psicopata, que é do Jung, né? Que já é uma coisa mais antiga. São 12 arquétipos e os arquétipos são como se fossem... E o arquétipo tem a ver também com a parte física, não é? Não é só personalidade, não, com a mensagem que a pessoa passa como um todo. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo a palavra líder, você tem uma visão formada na tua cabeça de um líder. E não necessariamente é uma pessoa com um nome. Mas é como se fosse uma aura. Já vem na minha cabeça. Se eu falo a palavra bailarina, você tem essa ideia do que é uma bailarina. Se eu falo a palavra mãe, a palavra pai, primeiro você enxerga essa aura, esse formato, digamos assim, esse perfil, e depois você lembra de alguém. Você faz a conexão, obviamente, né? Por exemplo, a minha esposa é bailarina. Então, mas primeiro eu visualizo uma bailarina que não é a minha esposa e imediatamente vem ela. Entendeu? Então, os arquétipos, eles são muito interessantes. Por exemplo, contar uma história rapidinho. Eu estava fazendo uma mentoria de liderança e era uma imobiliária, né? E eram vários gestores, vários líderes, e um deles estava dizendo o seguinte: eu perguntei como é que é o teu posicionamento dentro do ambiente com a tua equipe. Aí ele falou, não, a gente tem uma mesa retangular, e aí a gente senta todo mundo nas bordas. Aí ele falou, tem até a minha mesa na ponta, a minha cadeira na ponta, na cabeceira, mas eu sento junto com eles, para eles se conectarem comigo. Eu falei, meu amigo... Não tá passando a mensagem errada que você não é o líder, né? Exatamente. Talvez, né? Se você sentar na ponta, uma mísera mudança que parece insignificativa, né, irrelevante, não é, porque começa a passar um arquétipo diferente. Entendi. Para você e para quem tá vendo. Então isso é muito interessante também. E dentro, já que a gente tá falando de autoconhecimento, assim,
todos os cursos ou imersões, quando a gente fala de autoconhecimento, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é o que ela é, como ela é, né? Dessas ferramentas que a gente citou rapidamente aqui, né? Arquétipos, personalidade, né? O Enneagrama. O cara que quer começar a se conhecer hoje, Vilaça, o que o cara deve buscar para ter analisar mesmo o perfil dele? Autoobservação. Autoobservação. Você em casa agora, se você pegar um caderninho do seu lado ou o seu celular e você abrir um bloco de notas no seu celular e você começar a colocar lá autoconhecimento como título, alguma coisa assim, e a cada coisa que você vai percebendo sobre você, a forma como você se sente em determinada situação, o que você tá pensando sobre determinada pessoa, um comportamento que você quer mudar, o autoconhecimento começa aí. E o autoconhecimento não termina. Ele não começa porque a essência do crescimento e da evolução social, vamos dizer assim, desde que você é criança, tem a ver com o autoconhecimento. É um autoconhecimento meio que automático, mas acontece constantemente, você vai se percebendo. Só que, óbvio, esses processos, seja um processo de mentoria, de terapia, uma ferramenta como essa, ou alguma coisa assim, ajuda e potencializa bastante, mas só uma ferramenta não é suficiente. É um processo que é constante. É um processo que você vai entendendo como você funciona. E outra coisa, a cada fase da vida você é uma pessoa diferente. Sim. Por isso que ele não termina. E não só em fase, talvez assim, posso estar errado, mas no trabalho o cara é de um jeito, com a família é de outro, ou sempre é o mesmo perfil? Não, aí é que tá. Aí, se você percebe que você é uma pessoa diferente no trabalho do que é em casa, e isso te incomoda de alguma forma, seja por quem você é em casa ou por quem você é no trabalho, é preciso entender que esses dois papéis são de uma mesma pessoa. Que essa mesma pessoa exerce papéis diferentes. E começar a entender que um dos dois papéis está de alguma forma sendo divergente do que você acredita que deve ser, dos valores, ou do que as pessoas que te amam, que convivem com você, ou dos resultados que você quer ter. Por exemplo, se a gente for entrar no tema de disciplina, né? Como é que entrou esse movimento de eu ensinar as pessoas a se tornarem disciplinadas? Porque eu comecei a perceber que no esporte, para a alimentação, para as coisas que eu gostava, eu era muito disciplinado. Assim como todos nós. Se você parar para ver, você é muito disciplinado com as coisas que você gosta. Mas onde é que está a disciplina de fato? A disciplina de fato, a madura, está onde você não gosta. Entendi. Está na capacidade de fazer aquilo que você não gosta. Só que aí eu comecei a perceber. E eu comecei a entender, tanto nos estudos das matérias que eu não gostava, quanto depois no trabalho, eu comecei a entender o seguinte: cara, se eu sei ser disciplinado no esporte, eu consigo ser disciplinado também aonde eu preciso. Então isso significa que eu sou capaz. Porque se eu sou disciplinado em uma coisa, eu sou capaz de ser disciplinado em outra. Não é fácil, não é simples, mas existe a possibilidade. Boa. Né? E assim, tu estava falando o primeiro passo do autoconhecimento é você se observar, mas a maioria das pessoas acredita que tem uma dificuldade em enxergar alguns pontos seus. Vou dar um exemplo. Toda vez que te perguntam, me diz tuas melhores qualidades, você já joga um monte. E quais teus principais defeitos? Todo mundo tem essa dificuldade. Aponta 1 até 2 ali, mas aquele cara que aponta 5, 10 é o cara que se conhece de verdade. Exato. Né? E o contrário também acontece muito. Pessoas que... Qual é a tua qualidade? Aí, às vezes, por crenças que foram introjetadas ali há muito tempo. Não sei, fala 1 ou 2. E os defeitos? Aí a pessoa fala uns 10. Entendi. Porque tem um foco no viés que a gente chama de viés de negatividade, viés negativo. E essa busca do autoconhecimento, tu falou muito, primeiro se auto-observar, beleza. Mas pedir uma ajuda de fora, não tô falando em curso ainda, nem em motoria, nada. Mas pedir uma ajuda de fora para ver como que as pessoas me enxergam. Porque eu posso estar pensando que as pessoas me enxergam de um jeito, mas o que as pessoas enxergam de mim são outra coisa. Como é que eu faço para ter esse feedback das pessoas sem tá sendo chato também? Na verdade, o autoconhecimento, ele só é possível, ou é mais possível, digamos assim, potencializá-lo no contato com o outro. Eu me conheço no contato com as outras pessoas. Se você vive sozinho, você tem muito menos oportunidades de se conhecer. Porque é no contato... E vive sozinho, que eu digo que tem poucas interações sociais. Vamos criar uma analogia aqui. Vamos dizer, uma pessoa que se formou em alguma coisa relacionada a TI. O cara analista de TI que trabalha em casa. Analista de TI, desde sempre ali, com 13 anos, aprendeu a fazer isso e aprendeu a ganhar dinheiro dentro de casa, na frente do computador. Com 13 anos. Aí, desde os 13 anos, o cara trabalha com isso, enfiado dentro de um quarto.
as possibilidades dele se conhecer porque ele não tem contato com outras pessoas são poucas. Porque é no contato com o outro que a gente consegue se conhecer. E aí, óbvio, eu me sinto aqui como acadêmico de psicologia dizendo que incumbido a dizer que a melhor forma, de fato, cientificamente falando, é a terapia. A terapia ela tem um poder de te levar ao autoconhecimento muito forte, mas não é a única. E isso é muito importante que a gente diga. E tu falando em terapia, já que tu tá puxando para esse lado, tá fazendo a academia, a faculdade de psicologia, né? Isso. Tem as escolas dentro da psicologia, né? As abordagens. As abordagens que chamam, né? Que é o freudiana, Jung é outra, né? Falando de gestão de comportamento, o que cada abordagem fala. Tu tem alguma coisa? Cara, porque são muitas abordagens, né? As principais. A que eu mais me identifico... Existe a psicologia comportamental, a análise de comportamento, né? Existe a terapia cognitivo-comportamental, que é a que mais eu me conecto, né? Existem diversas abordagens, tá? A grande maioria delas obviamente fala das questões relacionadas ao processo de autoconhecimento, ao processo de se desenvolver, né, ao processo de solução e resolução de questões que estejam causando angústia, né? Existe uma briga, uma discussão muito grande dentro do campo da psicologia sobre qual que é melhor, qual que não é. Às vezes tem até... Muita gente leva na brincadeira, né? A questão da a análise do comportamento ali faz umas brincadeiras com a TCC, né? A galera ali e tal, ali dentro. Mas o fato... Aí tem gente que... a psicanálise não é ciência e não sei o quê. Então, assim, existe toda uma discussão. Qual é melhor para isso, qual é melhor para aquilo e tal. Mas o mais importante é que você, como indivíduo, busque se encontrar dentro de uma dessas abordagens. Por isso que, se você começa a fazer terapia, e, não deu certo. Eu conheço pessoas, inclusive, muito próximas. Não deu certo não. Já fui fazer esse negócio aí de terapia e não deu certo. Mas quantas vezes você tentou? Com quantos terapeutas? Quantas sessões? Quantas sessões? Fui em 2 sessões, não vi nada acontecendo, meu amigo. Com em 2 sessões, você não vai ver nada acontecendo. O cara vai na academia 2 vezes, vai melhorar alguma coisa? Né? Então, Então, assim, existem diversas abordagens. Identifique, saiba qual é a abordagem da sua terapeuta. Se não está se identificando, tenta conhecer outra. Mal comparando, uma comparação bem chula mesmo, né? Das abordagens. O cara tem um iPhone, tem um Samsung, tem o Xiaomi, e o cara se identifica, não é nem questão de preço, se identifica mais com o outro lá e vai lá e usa a ferramenta, né? Isso, mais ou menos isso. Né? De forma bem superficial e mecânica é isso. E tu falando um pouco de quando começou a estudar sobre filosofia, tu falou do estoicismo, né? Gosto muito. E muito. uma coisa que eu comecei a abrir os olhos mais, porque é uma coisa secular, né? Exatamente. Mas de uns tempos pra cá, Gui, de alguns anos pra cá, de 4, 5 anos, eu tenho visto muitos empreendedores, muitos empresários levantando a bandeira do estoicismo. Então, assim, essa junção com empresários, com empreendedorismo, com o estoicismo, qual é a conexão ao teu ver aí, né, sobre isso? O estoicismo é a base da terapia cognitivo-comportamental, da TCC. É uma das bases. E também é uma das bases dos estudos de inteligência emocional, por exemplo, do Daniel Goleman. Tem um livro chamado Inteligência Emocional, tem o Inteligência Emocional para Líderes, né, do Daniel Goleman. E a base do processo de início de estudo científico, porque o estoicismo é uma filosofia, é uma linha filosófica, uma linha de pensamento, não é ciência. Isso não quer dizer que ele não esteja certo, né? Porque isso a gente precisa deixar muito claro aqui também. As pessoas idolatram demais a ciência, o diploma, né, os dados científicos, mas existe muita coisa que é muito poderosa e dá muito certo que não é ciência e as pessoas, né, muita gente despreza. Então, assim, isso também é importante que a gente deixe claro, né? O estoicismo é uma linha de pensamento. Por que deu esse boom? Porque o estoicismo chegou no Vale do Silício e começou a ser falado no Vale do Silício. Mas lembra daquele livro que eu te falei que Sim. lá na 8ª série meu professor de filosofia me deu? Já falava de estoicismo. Por exemplo, questões relacionadas a observe os seus pensamentos. Marco Aurélio, né? Nossa vida é pintada pela cor dos nossos pensamentos. Né? Dicotomia do controle, do Sêneca. Existem coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. A capacidade de você focar naquilo que você não controla, né? Na verdade, naquilo que você controla e conseguir desapegar daquilo que você não controla, e aí você liga na inteligência maturidade emocional. Aí eu conecto com a inteligência emocional. Certo. A inteligência emocional é observe o que você está sentindo
A questão dos pensamentos, você falou também, eu já vi muito, né, em mentorias, que a gente, nossos pensamentos viram sentimentos, sentimentos se tornam ação. Então, se tu tá colocando um monte de merda na tua cabeça, Exatamente. tu vai ficar pensando merda, vai te dar um sentimento merda e tu vai ter uma ação merda. Exatamente. E aí vem também a galera que é contra. Minha irmã mais velha é toda contra aquela galera de pensamento positivo, não sei o que, vamos lá, uhul e tal, né? Sabendo usar as ferramentas, eu acredito muito nisso, mas ela não, ela é muito dos dados e tal. Sim. Então, eu vejo muito isso também, comparando por que os empresários hoje usam muitas referências do estoicismo, eu vejo muito também da autorresponsabilidade. Total. Né? Que o estoicismo fala muito disso. Muita gente fica culpando o governo, fica culpando as condições, mas o cara que está seguindo aquela filosofia, ele vai fazer o caminho dele. O que você pode fazer diante de uma adversidade? Sim. O que você pode fazer para transformar aquela situação em algo um pouco melhor? O que você pode fazer para influenciar uma tomada de decisão? Eu gosto muito de um cara que é o Ryan Holiday. Ele tem alguns livros, eu trouxe até um deles aqui, que para mim é um dos melhores, que o nome é O Ego é Seu Inimigo. Mostra aqui na câmera pra galera. O ego é o seu inimigo, tá? Esse livro, para quem é empreendedor, para quem é líder, e para quem, de certa forma, quer se conhecer melhor, porque esse livro ele tem umas pancadas, uns socos no estômago, que você fica então assim, não é todo mundo que aguenta também. Exatamente. Tá aí um outro problema do autoconhecimento. Sim. As pessoas, muitas vezes, não aguentam assumir certas realidades sobre si. E esse livro ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre o ego, né? Sendo o inimigo antes do sucesso, no sucesso e no fracasso, depois do sucesso. Né? E ele trata a vida o tempo todo como esse processo de sobe e desce. Ele te ajuda num choque de realidade, então? Total. Que o cara vê realmente... Total, porque o ego como inimigo, o ego é muito bom pra muita coisa, sim, óbvio. É o ego que, por exemplo, nos faz querer alcançar uma série de resultados na nossa vida. O cara querer ser um líder, exatamente, ser um top. É o ego, por exemplo, que faz com que você vá fazer como é que chama aquele negócio de se vestir melhor, por exemplo, e tal. E, como é? O dress code, né? Colorimetria, ou sei lá, visagismo e tal. É o ego. Ajuda para caramba em muita coisa da sua vida, inclusive no teu próprio processo de autoestima, talvez. Né? É o ego que muitas vezes te faz querer se conhecer melhor, para poder se comportar melhor, para poder se posicionar melhor na vida. Né? Contudo, diversas vezes, o ego é um grande inimigo. É um grande inimigo no momento que, por exemplo... Tu pensa a maioria das vezes ou é mais inimigo do que ajuda? Cara, não sei porque depende de pessoa. Das pessoas que tu já ajudou, mentorou. O ego sempre foi um problema. O ego sempre foi um problema, porque o que é muito comum das pessoas? Fulano de tal não se comporta assim. Não sei o que aconteceu. Tal. E aí eu viro e perguntar, mas... e por que fulano de tal tinha que se comportar como você quer? Por que tem que ser do seu jeito? Entendeu? Tu fala isso pra pessoa, ela na mentoria. Se você for ver os depoimentos da minha mentoria, que a gente tá preparando a página agora com os depoimentos, de uns 6 depoimentos, uns 4, as pessoas falam assim, cara, é muito bom porque você fala a verdade. E você não tem nenhuma obrigação de passar a mãozinha na cabeça. Entendeu? E é isso que é uma mentoria. Uma mentoria é pra chegar pra você e te dizer, cara, isso aqui pode estar errado, pense diferente sobre isso. Né? É a minha visão, com a minha experiência, porque uma mentoria, diferente, por exemplo, de um processo de terapia, o processo de terapia vai te jogando perguntas e vai te trazendo reflexões para que você encontre as suas respostas. Por isso que tem muita gente que passa anos na terapia, porque precisa do seu próprio ritmo. Sim. E precisa ser contínua. A mentoria, diferente disso, a mentoria é um processo onde eu, com a minha experiência, a minha vivência, os meus estudos, vou poder te dar respostas. Mais de uma para você poder escolher, e também aí entra por que eu não me coloco como coach, por exemplo. Eu tenho formação em coach, fui treinador da formação internacional de coach, tenho especialização em business leader e executive coach, especialização em master coaching, em coaching ericksoniano, né? Por que o Vilaça não se posiciona como coach? Porque coaching é uma das ferramentas que eu uso. A minha jornada profissional, desde que eu me entendo por gente, é me munir do máximo de ferramentas possível. O que acontece também dentro da psicologia, né, fazendo um parêntese aqui, é que uma abordagem entende as coisas de um jeito
E aí se blinda para todos os outros jeitos das outras abordagens de verem situações semelhantes. Então a pessoa entra numa abordagem e segue aquele caminhozinho ali. Sim. Só que tem um mundo de vertentes tem que outras você pode... formas de enxergar aquela situação que, se você estudar e se você for pelo menos entender, você vai pensar de forma diferente sobre aquilo. complementar a outra. Uma pode complementar a outra, entendeu? Então, eu penso muito nisso. O coaching é uma das ferramentas que eu uso, a PNL é uma das ferramentas que eu uso, a minha própria história e os meus estudos sobre liderança, sobre pessoas, sobre comportamento humano, a psicologia. Felipe, quando você se formar, terminar a tua formação em psicologia, você vai se colocar como psicólogo? Sim, porque no ambiente corporativo isso é importante, sim, porque é uma profissão, né? É uma profissão acadêmica reconhecida pelo brasileiro em geral, o brasileiro tem esse negócio do diploma, então vou me colocar como psicólogo, mas não só psicólogo. Eu vou continuar dizendo que eu sou um treinador comportamental, psicólogo, palestrante, mentor de liderança e empreendedorismo. Entendeu? Entendi. Porque eu uso essas diversas abordagens. E aí, se você for ver lá no meu Instagram, tem lá, unindo psicologia, filosofia e ação para ajudar pessoas a atingirem suas metas. Porque não adianta só ficar pensando, não adianta, né? meu irmão. Isso aí. Pensamento e conhecimento sem ação gera frustração. Boa. Entendeu? E juntando toda essa tua formação, tu foi pesquisando, foi se aperfeiçoando, fazendo novos cursos, novos aprendizados, pegando mais ferramentas para tu usar. Quando que tu chegou no momento e tu falou assim, cara, eu vou focar nesse segmento, nesse nicho, eu vou focar nesse tipo de cliente, até para dizer quais são os produtos que tu tem hoje nas tuas mentorias, como que tu atua com os teus clientes, né, teus mentorados? Cara, isso sempre foi, de certa forma, uma batalha, vamos dizer assim, para mim, há um tempo atrás, né? Hoje eu me coloco, de fato, como, agora mais maduro, tendo atendido muitas pessoas, tendo analisado um perfil, feito um escopo do perfil das pessoas, da maioria das pessoas que vieram como alunos meus, né? E entendendo um nicho que as pessoas me procuravam, porque eu sempre tive dificuldade de estabelecer nicho. Porque com o que eu trabalho é pro ser humano. Inteligência emocional, fortalecimento emocional, disciplina, autoconhecimento. Serve pra tudo, né? É ser humano, Como é que brother. vai nichar, né? É ser humano. E aí entrou esse movimento de nicho no mercado e me deu uma... E quando eu comecei a fazer psicologia, piorou ainda. Porque a psicologia te abre uma percepção de um monte de coisa que você falava que era merda. Sim. Que cientificamente falando, você vê que não pode. E que muita gente ainda continua falando no mercado. Por isso eu quis fazer psicologia. Eu sempre estudei sobre comportamento humano, sempre estudei sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sempre estudei sobre a psique, né? E sempre gostei muito de filosofia. Eu vim fazer psicologia depois de velho, digamos assim, por uma série de dificuldades financeiras que eu e minha família viemos passando, então tive que trabalhar muito cedo. E eu posso dizer que a escola da vida, a escola da necessidade foi me ensinando a me colocar e me posicionar e me direcionar, né? E depois de velho eu fui fazer psicologia porque eu queria organizar todo esse conhecimento. Queria ver o que eu podia agregar a isso. Tem um respaldo, quer queira, quer não, no mercado, e é importante. A minha visão é que cada vez mais eu leve a psicologia, e principalmente a psicologia da liderança, que não é um campo oficial da psicologia, mas existe todo um estudo da psicologia sobre motivação, sobre engajamento, sobre inteligência emocional, sobre comunicação. Tudo isso eu chamo de psicologia da liderança. Não vi ninguém falando isso ainda, esse termo, psicologia da liderança. Então eu falo sobre isso. E a psicologia, ela me dá muito respaldo científico para entrar nesse mercado de liderança e empreendedorismo com ainda mais bagagem, ainda mais certeza de uma série de coisas que podem ajudar as pessoas a performarem melhor. Porque a psicologia, por exemplo, a psicologia positiva é exatamente isso que ela estuda. A psicologia positiva é um campo da psicologia que nasceu em Harvard, em 98, um cara chamado Martin Seligman. Ele era presidente da Associação de Psicologia Americana. E ele começou a se perguntar o seguinte, e ele é do ambiente corporativo, empresarial e tudo mais, e ele começou a se perguntar o seguinte: a psicologia, ela costuma estudar, as psicologias, ela costuma estudar quem está aqui embaixo. Vamos imaginar uma linha, certo? Uma linha das pessoas... a maioria das pessoas estão nessa linha no sentido de como lidam com as situações da vida, de uma forma saudável. Existem as pessoas que estão embaixo dessa linha. As pessoas que estão embaixo dessa linha são as pessoas que sofrem de algum transtorno, que têm alguma patologia, que têm alguma dificuldade cognitivo-comportamental. Elas estão embaixo dessa linha. A psicologia atua com essas pessoas, atua também com as pessoas que estão na média ali, atua com essas pessoas para ajudá-las a subir para esse gráfico.
para se igualar às pessoas que estão, vamos chamar entre aspas, assim, com muitas aspas, normais, né? O que a psicologia positiva fez? O que o Martin Seligman fez? Pô, tem as pessoas que estão na média, tem as pessoas que estão abaixo da média, que é onde a psicologia vem focando, e tem as pessoas que estão acima da média. Por que a gente não estuda essas pessoas que estão acima da média? O que fazem essas pessoas? Que esses geralmente são os líderes. São os líderes, são as pessoas mais, tem mais de maior resultados. performance, de maior resultado, entendeu? São as pessoas que estão aqui em cima. Então a psicologia positiva começou a estudar essas pessoas para poder levar o que essas pessoas fazem para o restante das pessoas. E dentro desse estudo, de tudo que tu já viu hoje, na tua opinião, um bom líder, né? Ele já nasce com isso e claro que pode ser aprimorado, ou uma pessoa que não tem característica de liderança pode desenvolver isso? Cara, isso é uma das grandes questões no ambiente da liderança. Sim, então você pega é um bom corte. Você pega grandes líderes, tipo Bernardinho, você pega Warren Buffett, você pega, sei lá, os caras grandes, meu irmão. Pode pensar aí tudo que é líder e você vai ver as palestras desse cara, uma vez ou outra eles tentaram responder essa pergunta. Existem as duas coisas. Existem as pessoas que já nasceram com alguns talentos e estiveram em ambientes que foram favoráveis para o desenvolvimento desses talentos e outros talentos. E existem as pessoas que não. Existem as pessoas que foram buscar esse desenvolvimento. Então existem as duas coisas. Aí é aquela frase famosa, clichê, talento sem esforço não serve de muita coisa. Não leva longe. Não leva longe, né? O esforçado supera o talentoso se o talentoso não for esforçado. Tem até uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que eu acho que você gosta muito também. Ele falando uma vez sobre... Fizeram essa pergunta para ele sobre dom, sobre talento, né? Sim. E ele falou que não acreditava muito em dom, não. Ele deu o exemplo do Pelé, né? Do pai do Pelé, que era o Dondinho. Ele deu o exemplo do Pelé. O Pelé, todo mundo considera o maior jogador de todos os tempos, mas desde moleque, 12, 14, 15 anos, o pai dele, que era o senhor Dondinho, né? Então não tinha um dom, tinha um Dondinho, fazia ele treinar após os treinos todos os dias. Então era um treino extra. Exatamente. Então o cara, a gente não sabe se essa performance absurda que ele teve veio desse treinamento extra ou se já existiu o talento e foi aprimorado. Não dá pra saber, mas dá um direcionamento, né? Dá total, cara, porque é aquela coisa. Você pega Kobe Bryant, você pega Michael Jordan, você pega Pelé, né, se a gente estiver falando do mundo dos esportes, você pega Michael Phelps. Óbvio, esses caras, eles tiveram algumas condições que facilitavam eles a se colocarem nos ambientes e chegarem onde chegaram, óbvio. Mas existe também todo o esforço. O Kobe Bryant, por exemplo, se ele não tivesse chegado antes de todo mundo para treinar todos os dias de treino, talvez ele não fosse. Se ele não tivesse espelhado o Michael Jordan, tem um vídeo sensacional no YouTube, meu irmão. Se tu botar aí pra gente, como Kobe Bryant e Michael Jordan, eu não sei exatamente assim, você bota comparação ou enfim, em inglês, Michael Jordan e Kobe Bryant, e você vai ver, vai aparecer um monte, e os primeiros, os que tiverem mais visualizações, você clica. Cara, o Kobe Bryant, tendo jogado em épocas diferentes do Michael Jordan, põe as imagens um do lado do outro do jogo, da hora do jogo, é igual, é um espelho, bicho. Botar a língua pra fora. O cara estudou todos os movimentos, detalhes, vícios. O cara via jogo do Michael Jordan todo dia, todo dia. Modelagem, é uma modelagem. É um processo de modelamento, né? E não é à toa que ele se tornou o segundo grande maior nome da NBA. Entendeu? O próprio Michael Jordan, em alguma entrevista dele, ele falou que, não vou lembrar o número exato, ele fala assim, só falam das 23 mil cestas que eu acertei na vida, mas não falam das 1 milhão que eu errei. Exatamente. Então, um tanto de treino do cara que já era bom, né? E aí, é importante lembrar, cara, o seguinte, principalmente no empreendedorismo, é uma coisa que não ensinam na faculdade. Perder não é fracassar. Errar não é fracassar. O fracasso, ele vem quando alguma coisa faz muito sentido pra você e você desiste. Né? Por que eu falo quando alguma coisa faz muito sentido pra você? Pra não ser reducionista, porque a gente vê essas frasezinhas por aí, né? O fracasso é a desistência. Não. Desistir também é uma opção. Sim. Se não fizer sentido pra você. E aí entra o autoconhecimento.
Se eu me conheço e sei que aquilo não faz mais sentido pra mim, foi um valor que foi introjetado pela minha criação ou por alguém que eu admiro, entendeu? Alguém me convenceu de que eu tinha que fazer aquilo ali da minha vida, porque acontece muito na nossa sociedade. Pais, tios, amigos, pessoas que querem ser aprovadas, porque a necessidade de aprovação é do ser humano, é nosso. Não é à toa que o Instagram é uma das empresas de maior sucesso hoje. Você posta lá uma foto, você posta um vídeo, vem um monte de like, um monte de curtido, um monte de compartilhamento, teu ego vai fazendo. Por isso que o Instagram funciona, porque o ser humano precisa de aplauso. Ponto. Todos nós. E aí entra a inteligência emocional, o fortalecimento emocional. Eu tô jogando pra ganhar o jogo ou pra agradar a plateia? Dentro desse teu pensamento, já que tu levantou a bola do Instagram, tu acha que eles fizeram isso conscientemente ou eles viram que estava crescendo e foram se adequando? Acho que não, cara. Quando eu entrei no Instagram, meu irmão já tava e era um... Era um aplicativo para fotógrafos nerds, né? E só era pra pra botar mostrar... fotos. Instagram vem de instantâneo. De momento, né? Momento. De você estar ali naquele momento, você tirar uma foto, você compartilhar com pessoas. Rede social. Relacionamento. Eu acho que foi se percebendo o que gerava mais engajamento dentro do algoritmo do Instagram e naturalmente tem a ver com pertencimento, né, aprovação, ego, e eles foram vendo que podia ser muito lucrativo e se tornou o que se tornou. Mas quando surgiu, eu lembro que era um aplicativozinho de você tá aqui, tô aqui, achei essa imagem like, bonita, não tinha aqui. Não tinha like, não tinha compartilhamento. Não, entendeu? E voltando um pouco que tu falou sobre fracassar, sobre a competitividade, o que tu acha? Hoje eu já escutei, hoje em dia eu escuto algumas discussões na família, assim, sobre a educação dos filhos. Antigamente você tinha suas competições do colégio de natação, de judô, e tinha lá a medalha, o cara ganhava, os outros perderam. São losers, são fracassados. E era importante perder, brother. E hoje em dia tem colégio que não dá mais medalha, dá medalha pra todo mundo. Inclusive um primo meu, um tio que eu não vou falar, ele falou assim, viu que aconteceu isso na escola dos filhos, ele falou, vou tirar isso desse colégio. Como é que vai preparar pro mundo se dá medalha pra todo mundo? Concordo 100%. Qual a tua opinião sobre isso? Concordo 100%. Eu acho que a escola, óbvio, precisa haver um ambiente onde você entenda que as notas não te definem. E aí a gente vai para a preparação dos professores. Porque o professor é diferente o aluno tirar nota 4, né, dos professores e dos pais também, né? Porque a escola não é a responsável pela educação. A escola é o complemento, é o suporte. Quem tem que educar, a escola é responsável pelo aprendizado técnico, pelo conteúdo, mas a educação, a criação do caráter é em casa, né? E tá vendo essa inversão de valores muito forte hoje, né? Inclusive, eu gosto muito do Pondé, do Luiz Felipe Pondé. Sim. E ele falando que ele ainda atua dentro de ambiente escolar e ele vê muitos pais indo brigar com a escola porque o filho tirou nota baixa. Entendeu? E aí as escolas, o que está acontecendo com as escolas, principalmente com as grandes? Para elas não perderem. Estão virando empresa. Para não perder o virando aluno. Empresa, querem agradar o cliente, pô. Só que aí você não prepara a pessoa. Pra vida, né? Óbvio que tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Escolas que pegam muito pesado. Sim. Né, que a gente sabe que tem também, muito pesado no sentido de uma competição extrema, principalmente na época que está se preparando para Enem e tudo mais. Vestibular, números. E não há nenhum suporte psicológico, muitas vezes, e tudo mais, né? Então, e que tem tudo a ver com dinheiro também, né? Óbvio que tem as escolas que fazem a coisa direito, mas tem muita escola que não faz, né? Aí entra a importância dos pais em casa de dar todo um suporte para essa criança. Agora, é que nem o Jordan Peterson, que é outro cara que eu gosto demais. Esse livro aqui, 12 Regras para a Vida, sensacional. Um antídoto para o caos. Exatamente. Logo no começo, ele fala o seguinte: você quer filhos que estejam felizes e contentes e aliviados, ou você quer crianças preparadas para serem adultos? Porque tem uma diferença aí. Sim. Né? O que acontece? Muitas vezes, para que a criança e os pais se sintam felizes e contentes e leves e não encham o saco, a escola vai e cria todo um ambiente onde o aluno, né? E aí cria uma criança, um adolescente mole pra vida. Chega lá, vai chegar com 18 anos, vai levar pancada da vida. Cultura do tá tudo bem.
Entendeu? Dizem que é a geração dos Noahs, né? A geração Nutella. Do Zenzo. E ainda mais tu que... do Nada, Zenzo, nada né? contra o Zenzo. Gente. Ainda mais tu que tu veio de uma educação militar, né, brother? Cara, mas é que tá, o meu pai... Não, quando eu falo educação militar, mais rígida, Não, mais total. disciplina. Não é nem rígida. O meu pai, inclusive, os meus pais, eles não foram pais rígidos. Eles sempre fizeram de tudo para nos dar tudo que a gente precisava. Eles cobravam estudo, arrumar a cama, né? Terminou de comer, cada um lava a sua louça. Mas, só para deixar claro pra galera que tá assistindo, o meu pai como coronel... ele tem sim a postura dele de militar, mas ele nunca foi aquele arquétipo, pronto, aí entra aquele arquétipo do militar. Né? Nunca foi, que a gente vê muitas vezes em filme, aqueles pais em filme americano, que é aquele pai escroto. Não, meu pai é muito longe disso, né? Muito longe. Nós não seríamos 3 homens, filhos dele, da minha mãe, bem-sucedidos e saudáveis emocionalmente, se a nossa família não fosse muito bem estruturada, e muito por conta do saco. Meu pai é muito humano, cara. Não é à toa que, sendo de infantaria e amando o movimento militar, ele ainda assim se especializou em comunicação. Então, inclusive é daí que vem a minha comunicação, junto, claro, da minha mãe, que é professora, e a questão da liderança. Nessa última fala, tu falou um pouco sobre arrumar a cama. Me lembrou agora, no estalar de dedos aqui, uma palestra, não sei se tu já viu essa palestra, Sim. do comandante do Navy SEALs. O cara, ele comanda uma das tropas mais bem preparadas do planeta Terra. Os caras do Navy SEALs, os caras têm os treinamentos mais absurdos, mais rígidos, mais fortes do mundo. E os caras são tão preparados, são tão casca grossa. E ele tem uma palestra que eu acho que ele fala assim, inclusive ele foi o responsável pela operação que pegou o Osama Bin Laden lá. Essa informação eu não sei. Eu lembro que tinha isso aí. Ele foi um dos responsáveis pela operação que chegou lá no Osama Bin Laden. E aí, nessa palestra, ele fala 10 lições para você tornar o seu dia mais produtivo, ou essa semana mais produtiva, alguma coisa assim. Disciplinada. Depois mais disciplinada. E das 10, a primeira ação que ele coloca lá... O nome do livro dele. Arrumar a sua cama. O nome do livro é Arrume Sua Cama. E eu fiquei impressionado, porque claro que isso é uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio às vezes tem que ser dito. Sim. Mas vindo de um cara de uma alta patente, eu acredito que ele falar outras coisas, mas ele falou, primeira coisa do dia, levante, arrume sua cama, que você já vai ter uma pequena sensação de dever cumprido, e isso vai te dar mais força, mais energia pro dia, para as demais tarefas. Né? Existe um negócio chamado senso, accomplishment sense, que é senso de cumprir a tarefa. Né? Cumprir uma tarefa. Isso, exatamente. Você vai cumprindo pequenas tarefas. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Eu tenho um curso chamado Curso Agir, que é um curso de inteligência emocional para a produtividade. E o primeiro módulo do Curso Agir são 18 aulas de inteligência emocional sobre mentalidade disciplinada. E uma coisa que a gente precisa entender, que as pessoas, que não é ensinado, que a gente vê muito na internet, muito conteúdo superficial, mas a disciplina ela é construída. Ela é construída em pequenas tarefas. É isso que ele está dizendo com Arrume Sua Cama. Quando você arruma a sua cama, você olha para o ambiente, você vê que você foi capaz de arrumar uma cama, você pensa, então agora eu sou capaz de fazer a minha agenda, organizar a minha agenda. Eu sento para organizar a minha agenda. Aí eu pego a primeira coisa ali da minha agenda, eu sou capaz de fazer, porque eu já arrumei a cama, já organizei a minha agenda. Você vai deixando a tua vida organizada e ao mesmo tempo você vai tendo um senso de accomplishment, né? E é muito importante a gente entender que a cada pequeno passo disciplinado que a gente dá, a cada pequena ação disciplinada que a gente faz, a gente está alimentando a nossa disciplina, nossa mentalidade disciplinada, né? Então, por exemplo, eu quero começar a acordar mais cedo. Não adianta você enfiar a goela abaixo 1h30 a menos de sono. Você vai, na primeira semana, tentar acordar 20 minutos mais cedo todos os dias. Na segunda semana, você vai tentar acordar 40 minutos mais cedo todos os dias, até chegar ali em 1h30. Você vai fazendo a transição pro E você corpo, vai vendo né? que, não só pro corpo, mas pra mentalidade, você vai vendo que é possível. Acordou 20 minutos mais cedo, nos primeiros 3 dias você vai ter dificuldade de fazer alguma coisa, mas no 4º dia, se dê a missão de ler 5 páginas logo depois de acordar. Faça um café pra você, aproveite os 20 minutos que você acordou, e aí tem uma coisa importante. Você precisa se dar uma missão. É que nem dinheiro. Você não guarda dinheiro só por guardar. Aquele dinheiro tem que ter um destino. A mesma coisa com disciplina. Se a minha atividade, a minha atitude precisa ter um propósito, vamos chamar assim. Precisa ter um objetivo. Então, se eu estou acordando 20 minutos mais cedo na primeira semana, eu não posso ficar aqueles 20 minutos coçando, né? Então,
Pode falar saco aqui? Pode, aqui não tem frescura nenhuma, pode falar Eu tudo. vou ficar 20 minutos coçando o saco, porque senão, sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Tu vai tocar o alarme e você vai falar, Pra pô, quê, vou né? ficar Só 20 pra- minutos sem fazer nada. Só coçando o saco. Então você precisa dar uma missão para aquele tempo. Então você vai lá, bota um exemplo, quem gosta de café, pega um livro que você está enrolando há 1 ano para ler, e você está dizendo que você quer ler há muito tempo, separa 5 páginas daquele livro, né? Fica em pé para não dormir, cafezinho e vai lendo. Olha a imagem que você está passando para você. De um cara responsável, Porra, que tá querendo disciplinado, crescer, véi. disciplinado. Entendeu? Talvez naqueles 20 minutos você ainda não possa fazer aquela atividade física que você quer fazer de manhã, porque não tem tempo. Você pode também usar desses 20 minutos, por exemplo, usar 10 minutos para dar uma acordada e 10 minutos para fazer 50 agachamentos ou flexão, ou, claro, pergunte para um profissional de educação física o que você pode fazer em 10 minutos para começar a treinar o teu corpo. Você vai criando um senso. Aí o que vai acontecer com o dia desse cara ou dessa mulher que conseguiu provar para si mesma que é capaz de acordar 20 minutos mais cedo e tornar esses 20 minutos algo produtivo? Okay. Porra, o resto do dia, cara, a pessoa vai ter uma mentalidade, porra, é possível. Peraí, tá mais empolgada, tá mais engajada, tá vendo que é capaz de progredir. Quando a gente fala de motivação, uma das coisas que nos motiva é o progresso. É a percepção de progresso. Sobre isso, até estava conversando, fiz um episódio aqui sobre o beach tênis, e uma das grandes características que ele citou do grande crescimento desse mercado é que a pessoa no beach tênis, como é um esporte relativamente simples, ela tem um progresso muito rápido, então vicia. Por isso que a gente vê o tanto de academia, o tanto de quadra abrindo de beach tênis. Total. Né? Foi a mesma coisa com o CrossFit. Esses pequenos progressos estimulam, né? Total. O CrossFit é a mesma coisa. O CrossFit, você tá aqui, ó, você vai pro primeiro treino quando você começa, e aí você consegue fazer... No meu primeiro treino de CrossFit, eu passei mal com o aquecimento. Eu passei mal com a vassoura, pô. O cara me deu a vassoura. Eu, não, tu tá de sacanagem, né, mano? Eu vou pra academia e tal. Me deu uma vassoura, eu fiz os movimentos, eu tava doído, pô. Não, mas eu passei mal de, tipo assim, ter que sentar e falar, não, hoje não dá mais pra mim. Sim. Entendeu? Só que aí, no segundo dia, você volta. E aí você vê que você demorou mais uns 20 minutos pra passar mal de novo. E aí, no terceiro dia, você volta, você vê que você conseguiu terminar o treino. No quarto dia, você volta e você vê que aqueles 50 agachamentos que... na primeira semana você fez em, sei lá, 5 minutos, dessa vez você fez em 3. Então você vai se empolgando com o progresso. Que nem você pega para ler um livro. Esse livro aqui, do Jordan Peterson, tem 400 páginas. Não, aqui é aqueles negócios de indicação científica. Sim. Tem 300 e... vamos botar 400 para facilitar a conta. 400 páginas. Se você ler 10 páginas desse livro todos os dias... 40 dias tu termina um livro de 400 páginas. Que é um livro denso. E você não precisa ler as 10 páginas de uma vez. Você lê 5 de manhã, 10 na hora do almoço e 5 à noite. Não, aliás, eu falei 10 páginas, né? Não, é 10 5 de manhã, e 5 na hora do almoço ou 5 à noite. 10 páginas. 20 minutos. E aí entra um ponto muito importante quando a gente fala de produtividade, de disciplina. É criar um processo que facilite esse negócio. Eu escuto muito isso quando a gente está falando em produtividade, que a maioria das pessoas, para tudo, seja resultado financeiro, resultado para o seu corpo, resultado na sua empresa, elas focam no resultado. Você tem que se apaixonar não pelo resultado. Claro que se apaixonar pelo resultado é muito fácil. Quer ganhar 10 milhões de reais, um faturamento, ou deixar o corpo esbelto, é fácil apaixonar por isso. Você tem que se apaixonar pelo processo. Exatamente. Pelo processo que vai te levar a isso. Tem 2 pontos interessantes. O primeiro é o seguinte. A gente vê muitas pessoas ensinando um exercício de visualizar você realizando seu objetivo. Fecha o olho, sente o cheiro do seu objetivo sendo realizado, sabe? Quem é que vai estar lá com você e tal, esse movimento todo, né? Visualiza o objetivo e tal, não sei o quê. Aí tu abre o olho. Acontece que o teu cérebro muitas vezes não sabe o que é realidade e o que é imaginário. Não é à toa que quando você está sonhando, você sente frio, você sente fome, você sente dor, você sente tesão, você sente tudo. Você pensa que está voando, porque para o teu cérebro aquilo é real. Então na hora que você fecha o olho e você visualiza o teu objetivo, muito da química hormonal, da dopamina, da serotonina, da adrenalina é liberada. Então você tem uma sensação de satisfação, como se você já tivesse alcançado o objetivo. E isso pode ser perigoso para mentes imaturas e despreparadas. Que o cara que porque fica só você sonhador. se dá por satisfeito. Exatamente. Sonhar tá você bom. se dá por satisfeito e aí você não vai executar o que precisa. Aí entra o segundo ponto que eu quero falar. Marco Aurélio, grande imperador romano, inclusive indico demais 2 livros
que falam sobre ele. Um livro é o livro dele, que é o Meditações, e essa frase que eu vou dizer tá aqui. Isso aqui é um diário que ele escrevia para ele todos os dias, como se fosse um sábio dando conselhos para ele mesmo. Qual era a escola dele da filosofia? Não, estoicismo. Estoicismo. O Marco Aurélio é um dos grandes nomes do estoicismo. Certo. É o terceiro, né? Tem Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Né? Então, os mais conhecidos. Tem vários outros, mas os mais conhecidos. Hoje tem o Tim Ferriss, tem o Ryan Holiday, enfim. E nesse livro aqui tem uma frase, e aí tem outro livro aqui só para complementar, que o nome é Pense como um Imperador, que é um psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, que traz o modelo de pensar de Marco Aurélio segundo a terapia cognitivo-comportamental. Então é o estoicismo sendo traduzido pela TCC. É muito bom esse livro. Para liderança, para produtividade, para disciplina, tá? Então, são livros que um leigo pode ler, não é total, nada tão técnico, não. Não, nada, total. O do Jordan Peterson, desse que eu trouxe, e o Meditações por causa da linguagem, né? O cara, imagina aí, Roma, Sim. mais de 2.500 anos atrás, um cara escrevendo. Então, óbvio, né? A linguagem nem sempre é tão fácil. Mas nesse livro, Pense como Imperador, ele traduz muita coisa. O que Marco Aurélio diz? Não foque nos resultados, foque no seu esforço. Resultado não depende só de você. Vamos pensar aí no início de 2019, foi quando começou a pandemia? Março? 2019? Março de 2020. 2020. Vamos pensar ali, janeiro, fevereiro, março. Início de março, né? Ou final de fevereiro. Alguém acabou de abrir uma empresa. Eu. Acabou de abrir uma empresa, né? Já estava lá com os processos todos desenhados, tudo estruturado, pronto para tocar o negócio para frente, visualizando tudo que você tinha que fazer e tal. Aí veio a teoria do caos, né? A teoria do caos diz o seguinte: uma borboleta bate asas lá em Tóquio e causa um furacão no Central Park. A teoria do caos dessa nossa geração é: alguém come um morcego lá do outro lado e causa uma pandemia, né? Então, março veio a pandemia e não importa o teu esforço, meu irmão. O que você fez? Resultado não depende de você. Sim. Quantas e quantas vezes no ambiente corporativo, empresarial, quem é empresário sabe disso, quem trabalha com venda sabe disso, quem trabalha com liderança sabe disso, quantas vezes você se organizou, fez um planejamento e aí teu cliente decide não comprar mais. Ou sofre um calote lá e esse calote veio respaldar em você porque o negócio que estava praticamente fechado não pode mais ser fechado. Ou você como líder, o teu liderado decide sair no meio de um planejamento que você fez, de um processo. Então a gente não controla resultado, porque as variáveis para o resultado são inúmeras. Então a gente tem que focar no processo. A gente tem que focar no processo e na capacidade de adaptabilidade. Que seria a famosa resiliência? Além da resiliência. A resiliência é o começo. O que é resiliência? É cair e levantar. Resiliência. O que é antifragilidade? Que é conectado à capacidade de se adaptar. O grande expoente é o Nassim Taleb. Nassim Taleb, Antifrágil, né? Livro difícil, esse sim, esse é difícil. Mas é muito bom o conceito. Você, enquanto resiliência é cair e levantar, antifragilidade é cair, levantar e aprender a não cair de novo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você pode cair de novo, pode vir novas de porradas. Outra forma. E aí entra processo e adaptabilidade. Você quer empreender hoje no Brasil, meu irmão? Você precisa ter QI, que é coeficiente de inteligência. Você precisa ter principalmente QE, que é coeficiente emocional, tua capacidade de lidar com as situações. Emocional, né? E você precisa ter QA, meu irmão, que é coeficiente de adaptabilidade. Se você não souber se adaptar, principalmente nesse mundo rápido que a gente vive hoje, né? Numa rebordose de uma pandemia, e nosso amigo Putin inventou uma guerra logo depois. O cara que não soube se adaptar, quantas e quantas empresas cresceram na pandemia porque souberam se adaptar. Sim. Óbvio que as empresas que quebraram e todo o sofrimento e tudo mais, não foi só o ponto de não saber se adaptar. Existem diversas questões. Mas a capacidade de adaptabilidade é fundamental. Dentro tu tá falando muito de disciplina, e a disciplina lembra pra mim logo hábitos, né? Uhum. Um dos caras que eu sigo, que eu considero referência pra mim em questão de hábito e foco em disciplina, que é o Caio Carneiro. Uhum. Uma vez eu vendo um vídeo dele, ele falando que hábitos merda te dão prazer muito rápido. Total. Por exemplo, você ir num McDonald's comprar
um Big Mac lá é bom te dar um prazer, Demais. pra maioria das pessoas, né? Dá um prazer danado em comer aquilo ali, mas é um hábito merda e tá te dando um resultado horrível. Os hábitos que são bons, geralmente não são prazerosos, Não. só a longo prazo. Então você treinar tanto pra ir pra um Ironman, cara, é cansativo, te mata, te quebra, mas o resultado de você completar um Ironman te dá um prazer enorme. Então, a dificuldade de você encontrar hábitos que não te dão prazer rápido, que é difícil, né? Aí é que entra o fortalecimento emocional. A capacidade de você saber dizer não, como diria Steve Jobs, né? O que é foco? Né? As pessoas dizem, foco é saber o que você quer. Segundo Steve Jobs, foco não é só isso. Foco é saber dizer não para uma série de ideias maravilhosas. Que poderiam ser boas, mas você tem que fazer uma escolha. Exatamente, você tem que escolher o que é melhor. E aí entra uma grande função da liderança. Na liderança, uma grande função do líder é convencer e guiar pessoas a não fazerem o que elas querem, para se dedicarem a fazer o que é preciso para chegar no resultado que elas desejam. Porque o que a gente quer? A gente quer ficar na cama, pô. A gente quer ligar Netflix, a gente quer comer besteira. A gente quer... Tá entendendo? Isso é o que a gente quer. Mas o que você quer mais? O que é o objetivo? O que vai te dar um senso de propósito? E aí eu conecto com psicologia positiva. Na psicologia positiva, entende-se que a felicidade, ou o senso de bem-estar e de vida boa... Porque a felicidade se é um momento, né? Você não está feliz o tempo todo, são momentos. Como a psicologia positiva é uma ciência, eles tiveram que cientificar o que é felicidade. Sim. E eles deram, inclusive esse livro é sensacional sobre isso, muito fácil de ler, engraçado às vezes... A tradução Harvard de ser feliz. A tradução eu não gosto tanto, porque o título original do Shanako é Os Benefícios da Felicidade, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Faz muito mais sentido quando você lê o livro. Porque o que acontece? Jeito Harvard de ser feliz... É pra vender mais. Sabe? Mas assim, é muito bom o livro. E ele traz vários... Ele é um professor de Harvard, de psicologia positiva, e ele tem empresas e ele viaja o país dando treinamentos e tudo mais, levando a ideia da liderança positiva e tal. E o que é essa palavra positiva nisso tudo? Não é positiva tipo, o céu é lindo, o amor é lindo, a vida é bela, não é isso. É positivo no sentido de positivar a vida, ou seja, de progredir. Né? Eu positivo a minha jornada, então eu dou passos para a frente. Negativar a jornada é dar passos para trás. Então é esse o conceito de positivo nesse nome. E a psicologia positiva, ela fala que as pessoas de engajamento, as pessoas de resultado, de performance, que é o que é um dos tipos de pessoas que eles estudam, trafega em 3 práticas de vida. A primeira prática é a vida agradável, que é onde a maioria das pessoas fica. O que é a vida agradável? É comer aquele brigadeiro. É tomar aquele chopp. A zona de conforto. É aquele show. São os prazeres imediatos. Né? E nessa vida agradável, o que acontece? Que é onde a maioria das pessoas ficam presas a prazeres imediatos, né? A recompensas rápidas. Só que ficam nesse ciclo porque o que elas aprendem? Pô, quando eu como chocolate eu me sinto bem. Quando eu faço uma compra eu me sinto bem. Quando eu tomo uma cerveja para esquecer a semana, eu me sinto bem. Então toma esse ato, essa atitude, como algo que é solução para se sentir bem. E é daí que vem muitas compulsões, por exemplo. Né? Então, essa vida agradável, que é ficar nesse ciclo de recompensas rápidas... Que é onde a maioria das pessoas está. É onde a maioria das pessoas está. Aí tem o segundo tipo de vida, o segundo tipo de prática, que é a vida engajada, que tem a ver com exercer os meus talentos, aquilo que eu sou bom. Aquilo que eu sei fazer melhor do que muitas pessoas, aquilo que quando eu faço eu entro em flow, eu esqueço o tempo, aquilo que eu sei fazer bem. Tipo, eu gosto de estar aqui, eu gosto de dar aula, eu gosto de ser treinador, eu gosto de escrever, eu gosto de, sabe? Então, quando eu tô fazendo isso, eu nem vejo o tempo passar, eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui já. Vai dar 1 hora daqui a pouco. Né? Então, porque eu não vejo o tempo passar, porque eu tô aqui fazendo isso. Então, isso é algo que tá relacionado aos meus talentos, ao que eu amo fazer, à minha identidade, o que me engaja. Quando você tá praticando um esporte, que você ama, né? Quando você está fazendo alguma atividade que faz muito sentido para você. Então, é o segundo tipo de vida, que é a vida engajada. E o terceiro tipo de vida, que é a vida com significado. Pessoas de performance trafegam nessas 3 vidas. O que é a vida com significado? A vida com significado é quando a tua vida, os teus talentos, a tua presença, a tua existência e as tuas decisões causam um significado positivo na vida do outro. Impactam outras pessoas. Positivamente. Entendeu? Então, trafegar nessas 3 esferas
É o que vai criando uma química hormonal que te ajuda a performar melhor, a se motivar melhor, ter um melhor humor, pensar melhor. Porque vai criando uma química de serotonina, de dopamina, de noradrenalina. Agora, não ficar só na primeira. Cara, dessas 3 tipos de vida que tu mencionou, sobre a vida, a terceira, que é a vida com significância, né? Me lembrei muito de um papo que o Joel J é um dos caras maiores referências em produtividade, em performance, né? Aqui no Brasil. E ele tava falando uma coisa que eu nunca tinha visto essa pegada. Tem muita gente que procura qual é o meu propósito, qual é o meu propósito de vida. Qual é o meu propósito? Tem gente que fica angustiado e ansioso porque não consegue achar, porque é difícil você encontrar seu propósito de vida. Não é algo simples. Então, e aí o JJ deu uma definição que pra mim fez muito sentido. Pra ele, o seu propósito de vida é você viver essa vida com significância, que é você fazendo o que você é bom, o que Deus te fez pra você fazer, você viver fazendo o que você é bom, porque isso vai gerar impacto em outras pessoas. Exato. Então isso você tá vivendo o teu propósito. Eu achei essa definição bem bacana. Ele tem uma frase, JJ, que ele diz assim: não comece pelo porquê, comece pelo talento. Eu concordo em partes, né? Porque tem muitas empresas até que dizem que pra você começar pelo porquê, porque isso vai te motivar. Não é nem só te motivar. De novo, o problema da superficialidade, do reducionismo da nossa era, da internet. O livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, que é onde tem aquele Golden Circle, não sei se tu já viu. Tem o como, o que e o porquê. O livro fala sobre liderança e sobre empresas. E quando ele fala comece pelo porquê, ele está querendo dizer que você precisa chegar para as pessoas que fazem a tua empresa e não simplesmente dizê-las o que elas têm que fazer ou como elas têm que fazer. Dentro de um ambiente de empresa, corporativo, de liderança, não só de empresa, dentro de uma sala de aula, em casa, é preciso que você, se você tem função de líder, que você faça as pessoas pensarem no porquê da coisa. Pensar, e não precisa começar por aí, mas pensar. Pode até começar, porque assim, se você chama um cara pra dentro da tua... Vamos imaginar um cenário. Você chama um cara pra dentro da tua empresa, você chama um cara pra trabalhar aqui no teu podcast. E aí o cara senta aqui, onde tá sentado, qual é teu nome? Edna L. Esse nome aí, Edna L. Aí senta ela aqui. Senta alguém no lugar dela. E você diz, cara, é o seguinte, quando for no minuto tal, você vai colocar isso, quando for no minuto tal, você vai colocar aquilo outro, quando for no minuto tal, você vai fazer... Eu tô ensinando o quê? O como e o quê? Processo. O processo. Agora, se senta alguém aqui no lugar da Edna L e você diz pra pessoa, cara, é o seguinte, aqui a gente leva conhecimento pra fazer a vida das pessoas melhor. Você vai fazer parte disso. Aqui você vai ser uma das pessoas que faz com que esse negócio aqui, que tem tudo pra crescer muito, funcione. Se não for você aí, eu não apareço naquela tela. Se não for você aí, o que a gente tá fazendo aqui perde sentido. Porque ninguém grava. Você tá entendendo que eu não tô falando nem o que e nem como? Tá dando sentido. Eu tô dando sentido. Eu tô falando de porquê. É isso que o Simon Sinek quis dizer com comece pelo porquê. Entendeu? E aí, o Joel J, grande vendedor, como obviamente, não tô... E é bom ser vendedor. Sim. Ele tá onde tá porque ele é vendedor, né? Ele pegou a ideia que tava todo mundo repetindo, encapsulou, né? Não comece pelo porquê, comece pelo talento, porque a grande maioria esmagadora, eu acho, das pessoas que pagam os cursos, os ingressos pro Hora H e tudo mais, estão ali como indivíduos CPF e não CNPJ. Porque se ele for falar com uma equipe de liderança, e quando eu falo de liderança, eu tô naturalmente falando de alguém que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, eu não preciso começar pelo processo. Na verdade, eu não posso começar pelo processo. Eu tenho que começar engajando a pessoa, fazendo ela entender o sentido e o significado que ela tá aqui. Sim. E aí eu trouxe um outro livro, que é esse aqui, ó. Qual é a tua obra, do Mário Sérgio Cortella. Nesse livro, ele fala exatamente sobre isso. Ele dá um exemplo que é a orquestra. Numa orquestra, tem vários instrumentos, várias funções. E essas funções não funcionam todas ao mesmo tempo. Essas funções entram em momentos diferentes da música. Um líder é o maestro de talentos. É aquele maestro que está ali na frente. Então, existem músicas que o cara que toca o prato só toca umas 3 ou 4 vezes durante a música toda. A música tem uns 20 minutos. Entendeu? Só que se o líder não for capaz de mostrar para aquele cara que ele faz parte da obra, que ele é importante, que sem ele a música não está completa, ele não é um bom líder. Então é isso. Entendeu?
E trazendo isso para o mundo agora empreendedor. Eu vejo muito que, claro, se a pessoa estiver bem com o seu corpo, se ela for disciplinada, se ela for focada, se estiver bem no peso, na estética também, ele vai produzir mais. Mas eu também vejo empresários que são ali acima do peso, grandes empresários acima do peso, que deixam isso meio de lado. Sim. Qual a tua concepção no que o corpo, estando bem, pode te ajudar na tua profissão, no teu negócio? A gente falando de empresas aqui, para quem é empreendedor. Cara, primeiro de tudo, o esporte, seja ele qual for, ele ensina sobre disciplina, sobre hábitos, sobre processo. Isso falando aqui, vamos falar assim de forma superficial. O esporte, e você se engajar no esporte, ele vai moldando a tua mentalidade. É inevitável, isso não tem como, não tem pra onde correr. Eu posso pegar Aristóteles, que já falava sobre isso. Aristóteles dizia, um homem, uma pessoa, não deve viver a vida sem buscar o máximo potencial do seu corpo. Porque o máximo potencial do seu corpo leva ao máximo potencial da mente. Isso está falando de esporte. Esporte. Na época, aquelas corridas, o atletismo, aquele movimento todo que tinha na Grécia e na Roma Antiga. Né? Olimpíadas e tudo mais. Se a gente for pegar hoje, você pega Bernardinho, você pega Abílio Diniz, você pega o próprio Jordan Peterson, você pega grandes nomes, pensadores, empreendedores e líderes, né? Simon Sinek é grande, você vai pegar o Ítalo Marcílio é grande, meu irmão. Sim. Isso não quer dizer que todo empresário tem que ser grande. Isso, o que eu tô querendo dizer é que a prática do esporte leva a um melhor relacionamento com você mesmo. Ele qual for, academia, musculação, o que quer que seja, molda a tua mentalidade. Não é à toa que o esporte no ambiente militar não é só para preparar o soldado para a guerra. É para dar uma condição mental melhor para o soldado, para o combatente. Então, primeiro começa daí. Né? Sem falar dos hormônios que vai liberar o teu corpo para você ativar. Neurofisiologia. A prática do esporte, o momento do esporte, ele causa melhora de humor, melhor capacidade de pensamento, ajuda no sono, te ajuda a lidar com mais resiliência com as situações, fortalece a tua inteligência emocional, sabe? Te torna uma pessoa mais capaz de lidar com as adversidades do dia a dia. E isso sem falar da mentalidade, falando de neurofisiologia. Toda a química hormonal do esporte. Sabe? Uma pessoa que está sobre isso, até tem um estudo, a gente falou um pouco atrás, eu vi uma vez um estudo dos caras que correm 100 metros ali, né? Eles fazem, alguns fazem treinos eles com os olhos fechados lá e botam os sensores dele no corpo todo, e o cara pede pra ele, pensa que você está na raia agora, né? Pensa que vai ter um disparo. E ele, com o olho fechado, ativa os mesmos músculos como se ele estivesse na corrida. Total. Isso é uma loucura, né? Eu não sei se os músculos, mas a química hormonal entre os músculos, que faz o cérebro funcionar como se tivesse... É a mesma coisa que eu te falei, que a gente falou há pouco tempo sobre sonho. Entendeu? É a mesma coisa, sabe? Óbvio que o movimento mecânico é que vai te levar a emagrecer. Não adianta você ficar meditando aqui, se visualizando correndo, né? Isso, né? A B-shape, aquele negócio isso aí não existe, entendeu? Mas o que acontece? Aí pegando por um outro lado. As pessoas que estão acima do peso e que não estão bem estando assim, porque isso é importante falar, porque tem muita gente que está acima do peso que está de boa. Tem um nível ali de estar de boa. Aquela história do preguinho na bunda do cachorro, né? Que ela não tá se sentindo bem, mas vai levando. Exato. É que eu não quero aqui, cara, estabelecer normas de vida. Tá? Eu não sou o Jordan Peterson para escrever aqui 12 regras para a vida. O cara é foda, entendeu? Sim. Não é o meu tipo de trabalho. Certo. Eu sempre pergunto, por exemplo, se você fosse meu mentorado e você chegasse para mim e me perguntasse, Felipe, o que você acha de eu estar fora do peso? O que isso influencia no meu empreendedorismo? Primeira pergunta que eu ia te falar, que eu ia te fazer, primeira coisa que eu ia fazer era te perguntar, como é que tu tá se sentindo? O que isso significa para você? Porque tem que fazer sentido para você. Sim. Entendeu? Eu sei o impacto que tem em mim e cientificamente a gente vê o impacto que tem na maioria das pessoas. Óbvio que tem o lado negro do esporte, quando a gente tá falando principalmente de esporte de alta performance. Até o Ronnie Coleman tem um Netflix aí, né? O documentário dele. No nosso nível, vamos dizer assim, né, em relação ao empreendedorismo para esportistas amadores, né? Vamos dizer assim, a coisa não pega tanto. Né? E trazendo agora um pouco mais para tuas mentorias, os teus alunos. Qual o tipo de perfil que mais chega para ti lá? O cara que quer melhorar um pouco o foco, a disciplina, a performance na vida pessoal, na profissional, nos dois, ambos? Quem que mais chega para ti lá angustiado? Vamos lá. Em geral, são pessoas que
Porque o que acontece? A pessoa chega dizendo, preciso de mais produtividade, mais foco, mais disciplina, mais gestão de tempo. Quando a gente começa a mentoria, a pessoa percebe que não é isso. Não é isso. Pode ser, sim, claro, de forma prática, isso está no meio. Mas não é só isso. Né? É uma questão de tomadas de decisão. É uma questão de querer abraçar o mundo com as pernas. É uma questão de não saber dizer não. É uma questão de não confiar em si, ter dúvida se vai dar certo. E aí fica procrastinando, fica enrolando. São os medos. Então existe um arcabouço de coisas que está por trás daquela capa da improdutividade, da indisciplina. E na mentoria a gente vai em cima disso tentar entender e ajudar a pessoa a entender isso. Né? E isso é um perfil. E o outro perfil é o perfil de liderança. Geralmente são empresários ou profissionais autônomos. Enfim, profissional autônomo e liberal acaba sendo empresário de qualquer forma. Né? Então, tem a ver com empreendedorismo, no sentido de melhorar os resultados no empreendedorismo. E, de novo, se você for ver os depoimentos dos meus alunos, todos trazem coisas do tipo... Cara, eu vim aqui procurando uma melhora profissional e eu tô saindo daqui com mais do que isso. Porque, de fato, eu não trabalho o profissional. Não tem como você não melhorar, melhorar a vida do cara pra ele melhorar o profissional, né? Não dá. Não foca não pra melhorar o profissional, o cara tem que ir pra vida dele. Porque o perfil do meu trabalho é pensar melhor, para agir melhor, se sentir melhor e viver melhor. Então começa com pensar melhor. Eu boto as pessoas para pensar. Esse é o meu grande objetivo. E eu vejo que isso é o grande objetivo do líder. Todo líder de toda corporação deveria estudar filosofia, por exemplo. Sim. Deveria aprender a pensar melhor, ter pensamento crítico, raciocinar, tomar melhores decisões, ajudar as pessoas a pensar. Inclusive porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, às vezes perguntar ofende, né? Se pergunta era pra ser a coisa mais importante. Total. E aí ofende por quê? O ego. O ego. O que a gente vê muito hoje, cara? A gente vê muito hoje pessoas discutindo, não para chegar numa conclusão, mas para ganhar uma competição. A gente não vê pessoas ouvindo para poder entender, mas vê pessoas ouvindo para poder responder. Porque parece que é sempre uma competição. Sim. E isso é o ego de novo. Na liderança isso acontece muito. Então na mentoria eu tenho 2 perfis. Tem a mentoria para a liderança, que aí a gente fala de comunicação, de inteligência emocional, de como lidar com situações difíceis, de como tomar melhores decisões. E tem a mentoria do empreendedorismo. Muitas vezes os dois estão ligados, que é a liderança empreendedora. Puxa uma coisa do outro. O empreendedor ali, é líder, não deixa de ser. Né? Mas os dois que chegam são tomadas de decisão, organização e produtividade para empreendedorismo e desenvolvimento de liderança nos quesitos relacionados à inteligência emocional, comunicação, entendeu? Geralmente é quanto tempo treinamento de mentoria, equipe. Quantos aí módulos, depende. Quantos encontros, isso aí tu vai fazendo personalizado. Exato. A mentoria particular, sim. A mentoria particular a gente vai fazendo de forma... A pessoa traz a queixa dela, né? Você chega para mim, Felipe, por exemplo, ontem eu recebi uma moça... me mandou mensagem dizendo: Felipe, eu trabalho com um familiar meu, eu trabalho com meu esposo, a gente tem uma empresa, eu amo a nossa empresa, mas é muito difícil trabalhar com meu esposo. Eu fico deixando as coisas para depois, eu fico procrastinando, muitas vezes porque eu não sei o que fazer em relação à minha relação com ele dentro da empresa. Então você vê que é um caso de procrastinação, mas que precisa ser trabalhado outras questões. Tomadas de decisão, posicionamento, como se comunicar melhor, como lidar com a outra pessoa. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, a inteligência emocional ela tem 5 pilares. O primeiro pilar é autoconhecimento. Ou seja, eu me entender e entender minhas emoções. De onde elas vêm, por que elas estão ali, quem eu sou, quais são os meus valores, minha identidade. Autoconhecimento, começa daí. Né? O que é inteligência? Se a gente fala inteligência emocional, o que é inteligência? Inteligência é alguém que consegue pensar sobre determinado assunto. Não é só ter conhecimento, porque tem muita gente que tem conhecimento e não é inteligente. É só um papagaio que fica repetindo aquele conhecimento. Ou tem aquele conhecimento e não aplica. Então inteligência é alguém que consegue melhorar a própria vida e a vida das outras pessoas através da conexão e resolução de problemas. Inteligência tem a ver com resolver problemas, muitas vezes. Então, inteligência emocional é quando eu entendo, conheço, estudo e sei criar links e conexões em relação às minhas emoções. Você e fica consciente das tuas emoções, de como elas funcionam, do que você está sentindo, do que dispara certa coisa em relação às tuas emoções e também a dos outros. Porque olha só, autoconhecimento é o primeiro pilar, o segundo pilar é autogestão, ou seja, o que eu faço. Porque uma é quem eu sou. A segunda é o que eu faço, como eu me comporto, autogestão. Porque uma coisa é eu ter ciúme
da minha esposa. Outra coisa é o ciúme decidir os meus comportamentos, que aí Daniel Goleman chama de sequestro da amígdala, que é quando você age de acordo... A amígdala é um órgãozinho aqui no sistema límbico, que é o centro de muitas emoções de sobrevivência. Então, quando você é sequestrado pela amígdala, é quando você reage, é quando você corre, é quando você, no ciúme, você briga. Você tem aquelas reações mais emocionais, explosivas. É um líder no ambiente de trabalho ou um empresário na frente de um cliente que estoura, que explode. Está sequestrado pela amígdala. Não teve inteligência Não teve emocional. inteligência emocional. Né? A gente tem alguns líderes políticos por aí que têm essa postura, muitas vezes, né? Diante da mídia e tudo mais. Então, a primeira é autoconhecimento. Entender a si mesmo e as suas emoções. A segunda é a autogestão. O que eu faço? Ação, comportamento. Não só comportamento ativo de pegar essa garrafa d'água, mas comportamento também de pensamento, do tipo, a minha esposa, eu chego em casa e ela tá mexendo no celular e na hora que ela me vê, ela fecha o que ela tá fazendo e deixa o celular assim, e eu que acabei de chegar em casa, como um homem ciumento, eu penso o quê? Tava fazendo alguma coisa que não quer que eu saiba o que ela tava fazendo. E aí eu começo a ficar noiado. Então, isso acontece, isso é comum no dia a dia das pessoas. E aí o que acontece? A inteligência emocional entra aí em que momento? Primeiro entendendo que eu sou ciumento, e isso faz parte de mim, mas que o ciúme não sou eu. É uma parte de mim. Sim. Assim como o medo, a ansiedade. A emoção não é você, é uma parte de você. E segundo, que aí é um comportamento de pensamento. Né? Guiar o teu pensamento, e aí entra o estoicismo, guiar a tua forma de pensar sobre o ciúme. Do tipo, aqui dentro, você se obrigar a pensar e se lembrar do seguinte: a tua esposa nunca te deu motivo pra nada. A tua esposa não gosta de que fiquem no celular quando tá com ela, então pode ser que ela tenha desligado só pra não ficar no celular na tua frente e não te dar atenção. A tua esposa tem uma família super bem estruturada, a tua esposa, você conhece ela antes de namorar com ela, então você sabe que é uma pessoa direita. Se lembrar dessas coisas pra poder se convencer de que você não tem motivo pra explodir, e que se você explodir vai ser pior. Isso é autogestão. A condução dos pensamentos. É a Se volta para condução aquela dos frase que a gente pensamentos. falou, que sentimentos geram pensamentos, Exato. pensamentos geram ações. Exatamente. Geram ações, Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. Isso. O que é inteligência emocional? Pensamento gera sentimento. Eu preciso botar mais um pensamento aqui antes de agir. Você entende? Entendi. Quando a pessoa não é inteligente emocionalmente, é pensamento, sentimento e ação. Quando a pessoa exato. Quando a pessoa, aí ela reage, ela não responde. Quando a pessoa é inteligente emocionalmente, é pensamento, pensamento sobre o sentimento e ação. Aí é inteligência emocional. O terceiro pilar é a automotivação, capacidade de disciplina, de se guiar, de entender por que você está fazendo as coisas, entender a tua motivação e saber por que você quer o que você quer. Automotivação. Aí a terceira entra nas relações pessoais. A quarta entra nas relações pessoais. Autoconhecimento é a primeira, autogestão, automotivação é a terceira. A quarta, empatia. Enquanto o autoconhecimento eu entendo sobre mim e as minhas emoções, na empatia eu tento entender o outro e as emoções do outro. E o quinto pilar é gestão de relacionamentos. É como eu me comporto diante das emoções do outro. E é aqui nesses dois... Que nesse último aí você pode falar, você pode também estar entendendo que aquela pessoa não tem tanta inteligência emocional, então também tem que saber como lidar com ela. E aí entra sabedoria, maturidade, né? Stillness, como é que é? Tipo calma, né? Frieza, que para um líder é fundamental, para um empresário é fundamental. Eu escrevi um texto esses dias, eu não lembro se eu postei no Instagram, mas no meu perfil de liderança. Mas eu postei no LinkedIn. A melhor coisa que pode acontecer para um líder e um empresário é encontrar um chato pelo meio do caminho. Muitas pessoas chegam na mentoria com dificuldade de relacionamento. Né? E aí, óbvio, já é muito bom a pessoa ter autorresponsabilidade de dizer, porra, como eu posso fazer para lidar com essa pessoa com quem eu tenho dificuldade? Porque muitas vezes é só apontando o dedo. É o outro que é ruim, é o outro que é difícil, é o outro que não se comunica bem, é o outro que... Sabe? Só que aí o líder precisa ter autorresponsabilidade de chegar e dizer, peraí, o que eu posso fazer? E aí vai para a mentoria. Na mentoria, a gente trabalha essa ideia de como o comportamento do outro não me afetar. Ou se me afetar, como é que eu lido com isso de uma forma que esse afeto não guie meus comportamentos, minhas tomadas de decisão. Boa. Que aí vai para as tomadas de decisão, que é o que importa, é o que geram repercussões. Exatamente. Cara, fugindo agora um pouco aí do mentor, né, Vilaça, vamos falar um pouco do CPF Vilaça, né, pessoa física, fora...
Já vi que você gosta muito de estudar, trouxe aqui uma pilha de livro, né? Isso é massa demais, a gente vai colocar essas indicações pra galera do Papo na Boa. Mas fora os estudos, fora as mentorias, o que tu gosta de fazer no teu tempo livre? Eu gosto de meditar muito, né? O Ray Dalio, que é um grande cara que eu estudo e que eu acompanho, ele diz com essas letras que 40 anos de meditação foram um dos pilares principais para o sucesso dele, como gestor, como empresário e tudo mais. Então, eu gosto de meditar não só para isso, mas porque a meditação foi algo... porque assim, eu não sou um cara muito religioso, mas eu me considero espiritualizado. Sabe? Eu sinto, eu acredito muito em energia. E o budismo é algo que eu me conecto muito. Então, eu assisto palestras de budismo. Tem um livro aqui até da Monja Coen aqui. Essa semana ela esteve aqui em Fortaleza, lá no Rio Maio eu fui com a minha esposa. Eu acho que ela esteve no Flow agora recentemente. E não só ela, eu acompanho outros nomes do budismo também. Mas não como religião, mas como filosofia. Então, gosto de meditar. Gosto de série. Bastante de fantasia, série de fantasia. Tu falou que era cinéfilo, Sou né? cinéfilo, então... Cara, eu só não assisto um filme todo dia, porque muitas vezes quem tá mandando no filme que tá na televisão é minha esposa, então eu durmo no meio do caminho. Esse é o problema, eu também tenho esse mesmo problema. Quando deixa elas escolherem com o controle na mão, né? Aí vai pra aquelas comedinhas românticas. Mas o pior é que eu tenho aprendido Mamão a gostar com açúcar, desses negócios, cara, porque Bridgerton, não sei o quê. cara, você sempre acaba aprendendo alguma coisa, assim, sabe? Tipo, gosto disso. Gosto, cara, de praticar o nadismo, que é o quê? Eu acordo muito cedo, né? Eu acordo 5 horas da manhã. Nadismo ou nudismo? Nadismo. Eu acordo 5 horas da manhã. E aí eu acordo e vou ali. E aí eu vou treinar 6 horas. Entre 5 e 6 horas, eu medito. Eu fico ali, né? Às vezes eu escrevo. Eu leio, às vezes, um pouco do livro que eu tô lendo. Eu fico. E a varanda da minha sala, que é onde fica o meu sofá, dá de frente pro sol nascente. Então o sol tá nascendo ali. Aquela energia gostosa do sol da manhã, Silêncio, né? só os passarinhos voando. Eu gosto daquele momento. Sabe? Eu gosto de fazer isso. No clube das 5am. Sou, mas não por produtividade. Sim. Mas porque eu gosto de me preparar para o dia. Sim. E aí eu faço meus rituais matinais ali. Gosto de viajar. Gosto bastante de viajar. De esportes hoje. De viajar, tu gosta de postar também muito, eu vejo. Eu gosto muito de viajar. Eu costumo dizer que, tirando o propósito, no caso de fazer a diferença na vida das pessoas, o meu trabalho é para viajar. Sim. Então, viajar, óbvio que também preparar o futuro, né? Mas gosto muito de viajar. Gosto, e principalmente de viajar pro meio do mato. Pra subir montanha, pra fazer trilha. Se conectar pra me conectar com a natureza, entendeu? Enfim, eu gosto dessas viagens que vai pro meio de ruína, né? De lugares antigos, gosto disso. E eu ia falar outra coisa, você falou sobre esporte. Hoje eu tô na musculação. Porque tu já foi da natação, do crossfit? Já fui competidor de natação, judô. Cheguei até a faixa roxa de judô. Crossfit durante 7 anos. E hoje eu sou da musculação e remo. De vez em quando eu desço. Queria estar remando mais. Mas por conta de compromissos, enfim... eu gosto de remar no começo da manhã, né? A minha prática de esporte é no começo da manhã, no começo do dia. Por 2 motivos. Um, porque o dia fica imensamente diferente. Fica muito mais produtivo, fico muito mais engajado, fico muito mais animado quando eu treino de manhã. E segundo, porque se eu não treino de manhã, as probabilidades de eu treinar em outro horário são muito pequenas. Então eu criei um processo de treinar de manhã para poder cumprir aquele check ali e não procrastinar. É que nem... Eu até posto no Instagram de vez em quando. Eu não gosto de malhar a perna. Eu tô aprendendo hoje, né? Mas como a maioria dos homens, eu não fui ensinado a malhar a perna. Só que hoje em dia eu meio que gosto, assim. Só que ainda assim... eu tenho que botar o treino de perna pro começo do treino. Porque se eu deixo pro final, muitas vezes eu procrastino. Aí é que entra o que eu tava falando sobre processos em relação à disciplina, à produtividade. Você criar estratégias. E aí entra o autoconhecimento. Se eu percebo que deixo... Exato. Se eu percebo... Autoobservação. Se eu percebo que eu deixo a perna... Ao deixar a perna pro final, eu procrastino a perna, vamos mudar a estratégia. Vamos botar a perna pro começo para não procrastinar. Sabe, um exemplozinho simples pra gente entender o que eu tava falando sobre estratégia de disciplina. Então eu tô na maromba hoje e tô no remo. E aprendi a gostar da academia, cara. Aprendi a gostar porque eu boto meu fonezinho ali, às vezes eu boto um podcast, às vezes eu boto uma música, às vezes eu boto uma música de concentração,
sabe? Vou pensando, vou refletindo. Muitas vezes eu tenho ideias maravilhosas enquanto eu tô treinando e anoto no bloco de notas para depois passar para as informações principais, né, e tal. Então é isso que eu... E ficar com a minha esposa, né? Boa. Show de bola. Cozinhar também, gosto muito de cozinhar. Beleza, amigo. Galera, esse cara aqui é... Por isso que eu falei que é brabo, porque o homem é brabo mesmo da disciplina do foco. Vamos colocar as redes sociais dele aí, pra quem quiser seguir o treinador Vilaça lá no Instagram, principalmente, né? Tem o Instagram dele lá, é felipe.vilaca, que não tem o cedilha, né? Vilaca com 2 L's. Lá você vai encontrar lá, ó, inteligência emocional, produtividade. Tem teus contatos, né? Tem meus ali contatos. No Linktree tem o quê? No Linktree tem o meu novo e-book, que é Deixe para amanhã o que você poderia fazer hoje. Certo. Que fala sobre produtividade saudável, sobre as pessoas saberem escolher o que é prioridade, porque muita gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou muita gente não procrastina porque acha que tem muita coisa para fazer. Tem que Enfim, baixar esse e-book. É muito bom. Pra mim. Tá lá, 150 páginas de conteúdo voltado para isso. Aí tem a mentoria particular, o contato, para falar diretamente comigo. Sou eu que trato direto com as pessoas da mentoria particular. Não é ninguém que faz essa ponte, sou eu. E aí tem os links para os meus cursos, né? Que é o curso Agir, que é o de inteligência emocional para a produtividade. Tem um outro curso que é o Jornada Destravando a Sua Coragem. São 2 cursos online de videoaulas, né? O Jornada Destravando a Sua Coragem é de fortalecimento emocional, para ensinar pessoas a desenvolverem essa força emocional de saber dizer não, de se priorizar, de praticar mais amor próprio. E aí tem podcast, tem um grupo do Telegram que é gratuito, né? O Vilaça Cast, né? Que eu faço semanalmente. Tu também tá com um projeto semanalmente? Ele áudio. não é áudio, exato. Sim, Ele podcast raiz. Isso, ele não é de entrevistas aqui, né? Aí é uma versão narrativa que vai falando de eu escrevo um temas. texto Boa. sobre fortalecimento emocional, sobre a vida, sobre... Tem que estar lá no nosso evento, que nosso evento é para podcast de áudio e videocast. evento de Estarei lá. Experience vai Inclusive, uma parada que tu tava falando, anunciando o podcast Experience, e uma parada que é importante falar, dos convidados principais, vamos dizer assim, né, os mais conhecidos, que é o pessoal do PrimoCast. Eles começaram só no áudio também. Exato. E outra coisa, eles 2 são quem fizeram o podcast acontecer. Sim. O Nigro é o nome famoso. Isso. Então, se o Nigro viesse, talvez ele não tivesse tanto conteúdo para passar quanto esses 2 caras. Exato. Porque são eles que estruturam o podcast, que estruturaram desde o começo, entendeu? Exato, isso aí. Então é isso, sigam nas redes sociais e no Instagram aí, o Tamo nosso junto. treinador Vilaça. E pra finalizar, brother, eu sempre gosto de bater uma bola, bate-bola rápido com o convidado. Vou falar a palavra aí, o que vier na tua cabeça aí, tu Tá. manda ver, beleza? Cara, um hábito. Ler. Ler. Claro, a pilha de livro que a gente trouxe aí. Uma indicação de livro, a gente já colocou muitos aqui, que a gente até vai bater foto, mas uma indicação de um filme, série ou um podcast? Filme. Aquele que você comentou, é Um Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. Muito bom. Um dos melhores que eu já vi também. E só pra complementar, Arremesso Final do Michael Jordan. Do Michael Jordan, que tá na Netflix. Tá na Também Netflix. muito foda. Uma frase que te representa ou que tu se identifica? A persistência revela os caminhos. Boa. Show de bola. Irmão, muito bom bater esse papo na boa contigo. Tamo junto. Queria que tu mandasse uma mensagem final pra galera, Uhum. falando de por que vale a pena o cara querer ser mais produtivo, Uhum. ser mais focado, ter mais performance, seja na vida pessoal com o seu corpo, seja na vida profissional nas suas empresas, você como empregado. Por que vale a pena ter mais inteligência emocional e comportamental? Manda uma mensagem pra galera. Eu costumo dizer que a morte é uma poderosa aliada. Essa é a única vida que a gente tem. A gente esquece disso. A gente precisaria lembrar disso todos os dias de manhã. E existe um conceito na filosofia que é chamado a vida boa. Né? O que é a vida boa? O que é a vida que vale a pena viver? E eu tenho certeza que a vida que vale a pena viver não é uma vida onde você fica angustiado porque você não está fazendo as coisas que você gostaria de fazer nessa única vida que você tem. Então, por que é importante a inteligência emocional, o autoconhecimento, a produtividade? Porque no momento em que você não vive dando importância aos teus valores pessoais, e aí quando a gente fala de valores pessoais, no meio disso tá os objetivos e as metas que a gente tem nessa única vida, sabe? O que eu quero ver acontecendo na minha vida? Eu quero, quando ela acabar, e ela vai acabar, né? Um dia a mais que você vive é sempre um dia a menos, né? No momento em que ela estiver próxima de acabar, você quer olhar para trás e ter visto o quê? Você quer deixar o quê pelo caminho?
E você escolhe o que você quer deixar pelo caminho a partir dos valores, teus valores pessoais. E esses valores, se você viver no trilho desses valores, você vai viver uma vida boa. E disciplina não é só fazer o que tem que ser feito. Disciplina é se manter no trilho dos teus valores. Disciplina é amor próprio. No momento em que você tem disciplina de fazer aquilo que é importante para você, você está se amando. E se você está se amando, você está vivendo melhor. E aí a vida fica mais leve, a vida fica mais positiva, a vida, você vivendo com mais amor próprio e conectado com os teus valores, você tem mais resiliência, antifragilidade. Por isso é importante esse processo de inteligência emocional. Por isso que é importante o processo de produtividade saudável. Óbvio que a produtividade é aquela produtividade exacerbada e tal, não sei o que, aquela obsessão o tempo todo e causa ansiedade, uma série de coisas. A produtividade saudável, que não é uma produtividade passiva, é uma produtividade ativa, mas naquilo que é prioridade. E o que é prioridade? O que está conectado aos teus valores e o que vai te levar a viver os teus valores. Então essa é a mensagem que eu queria deixar. A ideia de que nessa única vida que você tem, o que é aquilo que você quer deixar pelo caminho? A partir das tuas escolhas, das tuas atitudes e, de fato, aquilo que vai criar uma identidade sobre você. Você quer ser conhecido pelas pessoas que você ama, por quê? Você quer que as pessoas que você ama digam o que de você? Entendeu? Aquela história da lápide, né? O que vai ter na sua lápide, né? Exatamente. Galera, esse foi o Treinador Vilaça. Foi um prazer bater esse papo na boa com ele. Conheço esse cara há muito tempo, já vi a evolução dele e o cara é realmente muito bom. Acompanha nas redes sociais que ele dá vários insights e dicas lá sobre foco, sobre produtividade, gestão de tempo, inteligência emocional. Cara, muito obrigado mais uma vez por ter cedido esse tempo aqui com a gente. Tamo e junto. até uma próxima, né? Até uma próxima. Vai. Não, eu só ia dizer, como eu sempre encerro, que a força esteja com você. Boa, como um bom nerd, né? Galera, esse foi mais um Papo na Boa. Você que acompanha a gente aqui, vai lá no nosso canal, se inscreve, dá essa força pro canal, compartilha com outras pessoas que precisam ver esse conteúdo aqui para entender mais um pouco sobre produtividade, sobre foco e ativa o sininho das notificações que assim você vai acompanhar todos os papos na boa que vão rolar por aí, beleza? Esse foi mais um Papo na Boa, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera!